Matrizes de rotação. Nós vimos nas aulas anteriores que números complexos de norma unitária são úteis para representar rotações. Uma representação até mais comum do que números complexos de norma unitária são as chamadas matrizes de rotação. Nós vamos começar primeiro com as matrizes de rotação em 2D e nós veremos que a extensão para 3D é bem direta. Primeiro vamos começar com a ideia básica aqui. Então vamos considerar primeiro um sistema de coordenadas aqui em preto. Tá? Então nós temos o eixo X, que é o eixo horizontal aqui, e o eixo Y, que é o eixo vertical. Consideremos um vetor aqui com coordenadas 1, 0, ou seja, uma unidade em X, e 0 e 1, uma unidade em Y. Suponhamos agora que nós rotacionemos esse vetor aqui. Tá? Então esse vetor vai ser rotacionado de θ, e esse vetor aqui também vai ser rotacionado de θ. De tal maneira que agora nós podemos imaginar dois sistemas de coordenadas. Um sistema de coordenadas aqui em preto e um sistema de coordenadas rotacionado em vermelho. Vamos analisar primeiro algumas coisas aqui nesse gráfico e depois vamos ver como que isso se relaciona com pontos que são dados em diferentes sistemas de coordenadas. Pois bem, como esse vetor aqui em norma unitária, quando deslocamos esse vetor de θ, esse ponto passa a vir para cá, se nós olharmos esse cateto aqui, nós temos, na verdade, um triângulo retângulo, é esse daqui, e se nós analisarmos o cateto oposto, vemos que ele é seno de θ. Tá? Então, cateto oposto, seno de θ. Fazendo a projeção aqui no eixo Y, nós temos que isso daqui é seno θ. Por outro lado, o cateto adjacente, que é esse daqui, é cosseno θ. Tá? Então, este ponto aqui é cosseno θ. Como nós temos, então, este ponto cuja projeção em x é dada por cosseno θ, e a projeção em y é dada por seno θ, então este ponto tem coordenadas cosseno θ, seno θ. Fazendo agora a análise para esse ângulo θ aqui, nós vemos o seguinte, nós temos cateto oposto, dado em azul, cuja projeção vai ser isso aqui. Tá? E nós temos o cateto adjacente em roxo aqui. Se nós analisarmos, então, o cateto oposto, dado em azul, isso daqui tem dimensão seno θ, uma vez que a hipotenusa tem dimensão 1. Tá? Como a gente está interessado nessa projeção aqui no eixo X, como a gente está do lado negativo do eixo X, então isso daqui é menos seno θ. E o cateto adjacente, então, tendo em vista que a hipotenusa tem norma unitária, vai ser dado por cosseno θ. Daí nós temos esse ponto, menos seno θ, cosseno θ. Então o que acontece é o seguinte, então, moral da história, quando nós fazemos a rotação desse eixo aqui de θ, nós temos que esse ponto aqui passa das coordenadas 1 e 0 para as coordenadas cosseno θ, seno θ, e este ponto aqui, 0 e 1, passa a ter as coordenadas menos seno θ, cosseno θ. E mais do que isso, se nós analisarmos qualquer ponto em xy, qualquer ponto xy expresso no sistema de coordenadas em preto, nós temos que xy nada mais é que a combinação linear das coordenadas xy com os vetores da base que forma esse sistema de coordenadas. Nesse caso aqui, estamos trabalhando com a base canônica, ou seja, o eixo x representamos pela base 1, 0, pelo vetor da base 1, 0,
e o eixo y pelo vetor 0 e 1. Tá? Então, a base desse sistema aqui é composta pelos vetores 1, 0, 0 e 1, e qualquer ponto nesse sistema é dado pela combinação linear das suas coordenadas com os vetores da base. A partir do momento que nós rotacionamos esse sistema de coordenadas, nós estamos rotacionando a base, essencialmente. Então, a base, que era 1, 0, 0 e 1, é formada agora pelos vetores dados por cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Como aqui é θ e aqui é 90 menos θ, a soma de 90 menos θ mais θ nos dá 90. Portanto, este ângulo aqui é de 90 graus. Tá? Logo, uma coisa que já era esperada é que os vetores dados por esses valores, cosseno θ, seno θ e menos seno θ, cosseno θ, são os vetores que formam a base do sistema rotacionado. Logo, qualquer ponto que eu for representar no sistema rotacionado, então eu pego um ponto qualquer, x', y', eu tenho que fazer a combinação linear com os vetores da base do sistema rotacionado. Então é basicamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós pegamos então x', y', que estão descritos em vermelho para mostrar que são pontos originalmente dados nesse sistema de coordenadas vermelho. Fazemos a combinação linear com os vetores da base rotacionada. Temos então x' vezes cosseno θ, seno θ, e basicamente porque este vetor aqui, depois de rotacionado, ele passa a ser esse vetor aqui, mais y' menos seno θ, cosseno θ, porque já sabemos que o vetor 0, 1, quando rotacionado, vai para menos seno θ, cosseno θ. Resolvendo isso daqui, nós temos então x' cosseno θ mais y menos seno θ, que nos dá menos y' seno θ. Então, o primeiro elemento aqui é x' cosseno θ menos y' seno θ. E o segundo elemento vai ser x' seno θ mais y' cosseno θ. Tá? Então, no final das contas, quando pegamos um ponto qualquer com coordenadas x', y', nesse sistema de coordenadas em vermelho aqui, e queremos representá-lo no sistema de coordenadas preto, bastamos então resolver essa expressão aqui. E pode ser escrito de uma maneira um pouco diferente. Né? Se nós rearranjarmos os termos aqui, nós temos que x' cosseno θ, seno θ, mais y' vezes menos seno θ, cosseno θ, depois que nós fazemos isso daqui, a gente pode rearranjar na multiplicação de uma matriz pelo vetor com as coordenadas x', y', onde a matriz R tem esses elementos aqui, cosseno θ, menos seno θ, cosseno θ. Pode ser simplesmente encontrado por meio de inspeção. Né? Então, se nós multiplicamos R vezes x', y', nós vamos ter cosseno θ, x' menos seno θ, y', que é esse termo aqui. E fazemos agora seno θ vezes x' mais cosseno θ, y', nós temos o elemento desse vetor aqui. Essa daqui é a chamada matriz de rotação. E pode ser enxergada de uma outra maneira. Né? E essa maneira a gente vai ver que é fundamental também para a compreensão do que acontece aqui. Essa matriz, isoladamente, sem pensar simplesmente nessas operações que nós fizemos aqui, por inspeção vemos que tem essa característica. Esse primeiro termo aqui é cosseno θ. Né? Se nós pensarmos, então, em x e x' como vetores de norma unitária, né, que são rotacionados de θ, notem que a projeção aqui de x' em x, essa projeção aqui, nos dá esse vetor, nada mais é cosseno θ. Né? Porque quando a gente faz esse produto escalar aqui, o resultado, no final das contas, é norma do primeiro vezes norma do segundo, vezes cosseno θ. Como ambos x' e x têm norma unitária, então vamos ter 1 vezes cosseno θ. Tá? Se nós analisarmos agora
essa projeção em y, né, a projeção em y é esse vetor aqui, tá? Que tem a mesma dimensão do cateto oposto aqui, tá? Então, no final das contas, se nós olharmos aqui a projeção de x', que é esse daqui, em y, que é esse daqui, nós queremos saber desse vetor aqui. Como ambos têm norma unitária, norma do primeiro vezes norma do segundo, vezes seno de θ, porque é a projeção aqui em y, ou seja, o cateto oposto, então nós temos o seno θ. Então vemos aqui logo que esse primeiro elemento é a projeção de x' em x, e aqui é a projeção de x' em y. Agora nós vamos ver a segunda coluna de R. Quando pegamos aqui a projeção de y' em x, então a gente está falando deste vetor aqui. Tá? Só que a projeção aqui neste vetor, como ela nos dá no sentido, como ela resulta no sentido negativo do eixo horizontal de x, e ela corresponde a esse cateto oposto aqui, então nós temos cateto oposto vai nos dar seno θ, né? Então esse produto interno aqui nos dá norma do primeiro vezes norma do segundo, que é isso aqui, norma de y' vezes norma de x', vezes seno θ. Como estamos trabalhando com vetores e a projeção de um e outro nos dá um vetor que aponta no sentido negativo de x, portanto, nós temos então menos seno θ. Tá? Quando vemos então agora a projeção de y' em y, a projeção nos dá esse vetor aqui ao longo do cateto adjacente, ambos tendo norma unitária, nós temos então cosseno θ aqui. Logo, o que nós podemos observar aqui é que a matriz de rotação nos dá a projeção dos vetores da base do sistema de coordenadas rotacionário no sistema de coordenadas estacionário, sistema de coordenadas original. Tá? Então a gente pode pensar na matriz de rotação como uma projeção entre sistemas de coordenadas. Agora, vamos ver, ao longo dos próximos slides, que essa não é a única interpretação possível. Matrizes de rotação representam projeções, mas elas podem representar a ideia de movimentos. Tá? É por isso que a gente chama movimentos rígidos. A gente vai ver que, na verdade, as duas coisas, tanto a questão dos movimentos ou transformações entre duas rotações e projeções entre sistemas de coordenadas, são faces da mesma moeda. Antes de analisar essas propriedades geométricas, vamos analisar aqui algumas propriedades das matrizes de rotação. Suponhamos então que tenhamos duas matrizes de rotação, R1, que está em função de θ1, e R2, que está em função de θ2. Observem que a matriz de rotação no plano, ou seja, em 2D, ela sempre vai ter esse formato aqui. Tá? Sempre vai ter esse formato. Então, se eu faço alguma coisa em função de θ3, eu só troco θ2 por θ3 aqui, por exemplo. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, quanto que é R1 vezes R2? Para analisarmos isso daqui de maneira passo a passo, vamos fazer aqui a multiplicação de R1 e R2. R1 vezes R2, então aqui temos essa matriz R1, R2. Para achar o primeiro elemento aqui do produto, então nós temos que isso daqui é o produto dessa linha com essa coluna. Isso daqui é o produto dessa linha com essa coluna. Isso daqui é o produto dessa linha com essa coluna. E isso daqui, por fim, é o produto dessa linha com essa coluna. Então, realizando os cálculos, nós obtemos exatamente essa matriz aqui. Só que vejam que ela tem uma estrutura bastante interessante. Primeiro, este elemento aqui é exatamente igual a esse elemento aqui, ou seja, cosseno de θ1, cosseno de θ2, menos seno de θ1, seno de θ2, tá? Que é exatamente o que nós temos aqui. A gente só inverteu a ordem aqui da soma,
mas como a soma é comutativa, então nós temos duas expressões equivalentes. E aqui nesse termo, nós temos seno de θ1, cosseno θ2, mais cosseno θ1, seno θ2. Exatamente a mesma expressão que está aqui dentro dos parênteses. Tá? Então, a gente tem aqui um valor e aqui a gente tem menos esse valor. Podemos usar as duas identidades trigonométricas, né, cosseno de θ1 mais θ2, que nos dá isso daqui, e seno de θ1 mais θ2, que nos dá isso daqui. E, ao compararmos as expressões do produto R1, R2 com as expressões das identidades trigonométricas, nós vemos então que essa expressão aqui é exatamente igual a essas expressões aqui. Ou seja, então, tanto aqui quanto aqui nós temos cosseno de θ1 mais θ2, ou seja, cosseno da soma dos ângulos, né? E essa expressão aqui é igual a essa daqui, que é igual a menos essa daqui. Portanto, aqui nós vamos ter seno de θ1 mais θ2, e aqui teremos menos seno de θ1 mais θ2, ou seja, seno da soma dos ângulos. Então, como nós temos isso daqui, e nós estamos considerando que a rotação é no plano, né? Ou seja, se a gente pensar num plano, a rotação é em torno do vetor que sai do plano, que é perpendicular e sai do plano. Tá? A gente pode resumir isso daqui, a matriz de rotação, como R de θ, ou seja, colocá-la explicitamente em função do ângulo de rotação em torno desse eixo perpendicular ao plano com o qual estamos trabalhando. Daí, então, se nós fazemos isso daqui, nós podemos chamar R1 de Rθ1, ou seja, uma rotação de θ1. R2 podemos chamar de Rθ2. E, portanto, o produto, quando vemos aqui, no final das contas, é equivalente a fazer R de θ1 mais θ2. Ou seja, isso daqui é igual a isso daqui. E aí nós temos uma coisa interessante, a matriz de rotação como um operador de rotação. De tal maneira que produtos consecutivos nos dá rotações consecutivas. Prosseguindo, suponhamos que tenhamos agora a matriz de rotação R, que é o que nós chamamos de Rθ, né? Se fizermos R vezes a transposta de R e transposta de R vezes R, o que é que nós temos? Como teremos a multiplicação de R com R transposta, vamos ver aqui então o valor da transposta de R. Temos aqui então R dada por essa matriz. Tá? Esse formato aqui para uma matriz de rotação em 2D, como eu disse, é sempre o mesmo, né? Tem sempre a mesma cara. Ao fazer a transposição dessa matriz, então esta linha vira esta coluna, esta linha vira esta coluna. Podemos explorar outras duas identidades trigonométricas, que basicamente nos diz que cosseno de θ é igual a cosseno de menos θ, e seno de menos θ é igual a menos seno de θ. Usando essas duas identidades trigonométricas, podemos reescrever essa matriz R transposta como cosseno de menos θ, cosseno de menos θ, afinal de contas, isso nos dá cosseno θ, e menos seno θ, sabemos que é seno de menos θ, e seno θ é igual a menos seno de menos θ. Afinal, menos seno de menos θ vai ser igual a menos que multiplica menos seno θ, que nos dá seno θ novamente. Tá? Logo, como a matriz de rotação, quando colocada em função de θ, nos dá isso daqui, ao termos isso daqui, isso nada mais é que R de menos θ. Utilizando essa informação de que R transposta é igual a R de menos θ, e utilizando aquele resultado anterior, que R de θ1 vezes R de θ2 é igual a R de θ1 mais θ2, podemos fazer então essa multiplicação. R vezes R transposta vai ser igual a R de θ vezes R de menos θ, que também vai ser igual a R de menos θ vezes R de θ, que nada mais é que R de θ mais θ. Desculpa, que nada mais é que R de θ menos θ. R de θ menos θ é igual a R de zero, que é igual a cosseno zero menos seno de zero, seno zero, cosseno zero. Cosseno de zero é 1,
Seno de zero é zero, ou seja, nós temos a matriz identidade. Tá? Ou seja, a matriz de identidade é equivalente a ter uma ausência de rotações. Né? Quando fazemos R menos θ, significa rotacionar de menos θ. Ao fazermos a multiplicação seguinte, Rθ, significa rotacionar de θ. Se eu rotaciono menos θ e depois eu rotaciono de θ, é a mesma coisa, eu vou para um lugar e depois eu volto para o lugar que eu estava anteriormente. Ou seja, no final das contas é a mesma coisa que não ter feito nada, né? Ou seja, eu não tenho rotação. Daí vocês tenham em mente que identidade representa a ausência de rotações.